Como fazer um plano de aula de ciências para alunos do 6º ano? Tá querendo montar um plano de aula, não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza, ele está aqui para te ajudar, para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área trazendo mais um mega vídeo especial para você. Nesse vídeo eu vou te ensinar do zero, passo a passo, a como estruturar um plano de aula. Só que esse vídeo é destinado aos alunos do 6º ano. Se você não sabe como montar um plano de aula, se você não sabe como estruturar, você chegou no vídeo certo. Porque nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo a como estruturar com todos os detalhes de acordo com a BNCC atualizada. Desde já, eu te convido a deixar o seu like, a se inscrever nesse canal para você adquirir mais conhecimento pedagógico para ajudar você a se tornar um profissional melhor. Deixa aqui nos comentários todas as suas dúvidas, perguntas e dificuldades para eu te responder e te ajudar. Inclusive, se você quiser mandar um áudio para mim sobre a sua dúvida lá no Instagram, eu vou ter um enorme prazer em te mandar um outro áudio te respondendo, te ajudando, te auxiliando. Beleza? Então vamos lá iniciar mais esse processo pedagógico. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, montar mais um plano de aula passo a passo, certo? Para a gente montar o nosso plano de aula de ciências, a gente precisa do documento mais importante de toda a educação básica, que é o quê? Que é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Como é que a gente baixa esse documento para o nosso computador para a gente utilizar na produção das nossas aulas? É o seguinte, a gente vem aqui no Google ou então em outro navegador e a gente clica aqui, ó, BNCC. Colocou no Google BNCC, vai aparecer esse documento para você. Você clica em cima, quando clicar, vai abrir essa nova aba para você. Você baixa aqui um pouquinho e você clica aqui, ó, BNCC em PDF. Quando você clicar, vai baixar esse documento aqui para você, vai aparecer esse documento para você aqui. Quando aparecer, você clica aqui nessa setinha e vai baixar esse documento para o seu computador. Baixou no seu computador, você abre o documento. Tá aqui. Tá aqui o documento prontinho para mim. Só que eu já abri na página de ciências, que é a página 325. A BNCC, a educação básica, hoje ela é dividida em áreas de conhecimento. E o componente curricular ciências ou biologia, né, porque ciências é no ensino fundamental e biologia no ensino médio, eles estão adicionados na área de ciências da natureza. Quando a gente fala do ensino fundamental, nós temos ciências. Quando a gente fala do ensino médio, nós temos biologia, nós temos química e nós temos física adicionados a essa área de conhecimento, tendo cada um a sua importância no processo de ensino-aprendizagem dos educandos, certo? Então nós vamos trabalhar no ensino fundamental, então nós vamos entrar na página 325. Lembrando que eu já deixei na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, um site online onde você pode adquirir planos de aula de ciências prontos, de acordo com a BNCC, certo? Plano de aula, plano semestral, plano bimestral, plano anual, tudo alinhado com a BNCC, onde você vai apenas pegar esse material, incorporar na sua realidade escolar e assim efetivar o processo de ensino-aprendizagem. Para adquirir todo esse material, é só você vir no link na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos continuar. Eu queria também te convidar para você assistir o plano de aula do 5º ano, porque nesse plano de aula do 5º ano eu detalhei todo o planejamento em relação às ciências. Como eu acredito que você já assistiu esse plano de aula, a gente vai partir do pressuposto que você já assistiu ele, então você já domina os outros conhecimentos que vai ser necessário para a gente construir nosso plano de aula. Ficou com alguma dúvida nessa aula? Vai lá no plano de aula do 5º ano, que eu detalhei passo a passo, certo? Fiz toda a leitura da BNCC para o componente curricular de ciências, certo? Na aula de hoje, nós vamos partir daqui em diante, beleza? Vamos nós! Trouxe para vocês aqui um plano de aula todo pronto para alunos do 6º ano, que a gente vai precisar estruturar ele todinho, passo a passo, detalhe por detalhe, para você incorporar na sua realidade profissional, acadêmica, beleza? Lembrando também que se você está se preparando para o concurso público, você está se preparando aí para uma seleção pública, vai participar de um processo seletivo em universidades particulares ou até mesmo em empresas e escolas particulares, você precisa se atentar em muitos detalhes. E é importante que você assista aqui no canal
o plano de aula para concurso público, ou me chama lá no Instagram, @professor_davi_souza, para eu te direcionar, para eu te passar algumas informações que são muito importantes nesse processo, tá bom? As informações que eu estou te passando aqui é para o planejamento escolar. Quando a gente vai para concurso público, seleção pública, seleções particulares, existe uma outra pegada, existem algumas informações mais específicas que precisam ser acrescentadas. Para acessar todo esse material, é só procurar no vídeo aqui no YouTube, que é o plano de aula para concursos públicos, certo? Vamos nós. Nosso plano de aula, certo? Eu sou o autor desse plano de aula, professor Davi Souza. Primeiro a gente coloca aqui o nome da escola. Escola Professor Davi Souza, e você coloca o nome da escola na qual você vai dar essa aula. A turma, 6º ano, certo? Essa data, eu coloquei aqui em uma semana, mas você vai colocar a data que você vai dar aula desse planejamento. Por exemplo, estou gravando o vídeo no dia 28/3. Vamos imaginar que eu vou aplicar essa aula no dia 28/3. Então coloca aqui, 28/3/2023, beleza? Duração, 3 horas, aliás, 2 horas aulas. Cada hora aula equivale a 50 minutos. Então nós temos aqui 2 horas aula, certo? Componente curricular Ciências, que está localizado na página 325 da BNCC. Você não precisa colocar página, coloquei só para facilitar a tua compreensão, certo? Professor Davi Souza. E onde é que vai acontecer sua aula? Na sala, no pátio, no laboratório de informática, no estacionamento, no jardim, na horta. Ah, dá para fazer aula no estacionamento? Dá sim. Dá pra gente dar aula no estacionamento, sim. Dá pra gente dar aula no jardim da escola, na horta da escola, até dentro da cozinha da escola. Dá pra gente dar aula de ciências de acordo com o componente curricular, de acordo com a unidade temática, e o conteúdo e o assunto que a gente está trabalhando. Se você quer ver esse conteúdo aqui no canal, deixa aqui nos comentários, beleza? Vamos nós, ó. A unidade temática que a gente escolheu foi Vida e Evolução. Professor, o que é unidade temática? Vamos lá para a BNCC para a gente descobrir o que é, beleza? Abri aqui a minha BNCC, certo? Ó. Vamos lá na unidade temática. A unidade temática que fica na página 344, aqui ó, 6º ano. As unidades temáticas de ciências são matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Certo? Eu não vou me deter muito nesse conteúdo porque tem um vídeo só falando sobre as unidades temáticas do componente curricular Ciências. Então corre lá, ou então, quando terminar esse vídeo, vai lá para você assistir e pegar mais informações, certo? Quando a gente fala da unidade temática, para você que não conhece, é um conjunto de conhecimentos pertencente a uma área de conhecimento. Qual é essa área de conhecimento? Ciências. O que é a unidade temática? É um conjunto de conhecimentos, certo? A unidade temática é um conjunto de conhecimentos pertencente à área de conhecimento. Objeto de conhecimento é um conjunto de conteúdos e assuntos pertencente a um conhecimento, que é a unidade temática. E o que é a habilidade? É a capacidade de resolver um problema. É aquele objetivo que a BNCC estabeleceu para a gente resolver no final da nossa etapa de ensino. Professor, tá entendendo nada? Calma, ó. Dentro da unidade temática, exemplo, matéria e energia, nós temos 1, 2, 3, 4 assuntos a serem trabalhados dentro da nossa aula. Aliás, 4 conteúdos. Os assuntos são variados, são diversos. E dentro desses conteúdos que a gente vai trabalhar, a gente precisa alcançar essas habilidades. Professor, todas de uma vez? Não. A gente pode escolher apenas uma. A gente pode escolher 2. E normalmente eu indico para você escolher no máximo 2. Máximo 2. Porque uma já é o suficiente. 2 a gente já está passando do suficiente. Então vamos ficar só numa, certo? Quando a gente vai organizar o nosso planejamento, certo? Vamos nós. No meu planejamento, no meu plano de aula, eu escolhi a unidade temática Vida e Evolução, certo? Se eu escolhi Vida e Evolução como unidade temática, eu só posso escolher 1, 2, 3 conteúdos, certo? Que são célula, comunidade da vida, interação entre os sistemas locomotor e nervoso e lentes corretivas. Então, eu só tenho esses 3 conteúdos a serem trabalhados. Professor, só esses 3 conteúdos durante o ano todo? Durante o ano todo. Só que desses 3 conteúdos vão gerar vários assuntos. Célula, comunidade da vida. O que é célula? O que é um ser vivo? E a gente vai começar a desenvolver vários outros conteúdos.
Ah, professor, não estou entendendo. Às vezes fica mais fácil a sua compreensão utilizando um livro didático, certo? Você pode procurar um livro didático na internet, um PDF, ou você pode procurar o livro didático da sua escola, ou do seu município, ou do seu estado, onde a escola está utilizando esse material para facilitar a sua compreensão. Entendeu? Então, nós vamos escolher o quê? Vida e evolução, célula, comunidade da vida, que é o objeto de conhecimento, e a habilidade que a gente vai escolher é a habilidade 5 e a habilidade 6, certo? Tá aqui, ó, a habilidade 5 e a habilidade 6, que são apenas duas. O que a habilidade 5 diz? Explicar a organização básica das células, seu papel comunidade estrutural e funcional dos seres vivos. E a habilidade 6 diz concluir com base na análise de ilustrações ou modelos físico-digitais que os organismos são um complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização. Professor, estou entendendo nada. Calma que no conteúdo você vai entender. Então eu escolhi essas duas habilidades aqui para trabalhar. Para você que não conhece essa informação que eu estou grifando aqui, isso se chama código alfanumérico. Eu fiz um vídeo aqui no canal só explicando o que é. Mas o código alfanumérico é aquele código que vai dar significado àquela habilidade. Por exemplo, essa habilidade aqui, esse conteúdo, eu vou trabalhar, né, com esse código alfanumérico. Porque esse código alfanumérico, ele vai apenas organizar a ordem das habilidades. E quando eu falo organizar a ordem, não quer dizer que a primeira precisa ser trabalhada antes que a 14ª, mas que a nível organizacional, para padronizar, elas precisam desse código alfanumérico, tá certo? Eles precisam desse código alfanumérico. Então eu vou trabalhar com a habilidade 5 e a habilidade 6. Lembrando que o primeiro par de letras quer dizer a etapa de ensino. Aqui a etapa EF, que é a etapa de ensino fundamental. Os dois primeiros pares de números, 06, que quer dizer que é sexto ano, CI, que é ciências, e 05, que quer dizer que é a quinta habilidade, certo? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta habilidade, nessa ordem. Perfeito? E qual é o tema da minha aula? Ecossistema, ambiente para a presença da vida. Por que eu escolhi esse conteúdo? Porque o ecossistema, que é o tema da minha aula, precisa estar alinhado com a minha unidade temática e com o meu objeto de conhecimento. Perceba, a unidade temática, vida e evolução. Então, durante a minha aula, eu vou falar sobre vida e evolução. Ou então eu vou utilizar desse tema para tirar um dos assuntos, lembrando, né? São vários assuntos a serem trabalhados dentro dessa unidade temática. E a célula comunidade da vida, que é o meu objeto de conhecimento, onde eu vou falar sobre a presença da vida. Então, tanto o meu tema, como a unidade temática, como o objeto de conhecimento, eles estão alinhados no meu processo de construção e estruturação do plano de aula. Perfeito? Ficou com alguma dúvida? Ou você deixa aqui nos comentários, ou vai lá no Instagram, @professor_davi_souza, que eu vou ter um enorme prazer de te responder. Beleza? Vamos nós! Competência geral, que é a página 09. Então, vamos nós! Chegamos aqui na página 9, ó. Tá aqui as competências que nós vamos trabalhar. O que é competência? Enquanto que a habilidade é a capacidade de resolver um problema, a competência é a capacidade de resolver um problema com uma maior complexidade. A união de várias habilidades formam uma competência. Eu sou professor porque eu tenho competência, porque eu passei por uma graduação, passei por uma especialização, estou no processo de mestrado e assim eu vou adquirir mais conhecimento, então eu tenho competência. Ao contrário da habilidade, eu tenho a habilidade de falar, eu tenho a habilidade de explicar, eu tenho a habilidade de facilitar a compreensão dos alunos. Então, a união dessas habilidades me dá competência para dar aula. Então, enquanto que a competência é algo que engloba habilidades, a habilidade é aquilo que se resolve de uma forma mais específica, de uma forma mais única, entendeu? Quais foram as competências? E aqui no canal eu também fiz um vídeo explicando cada competência, onde a gente detalhou cada competência, explicou, argumentou. Para a minha aula, para o assunto que eu vou trabalhar, para aquilo que eu quero estruturar, eu escolhi a 2 e a 10. Por que a 2 e a 10? Perceba, 2 diz exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências.
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas com base nos conhecimentos das diversas áreas. Então, durante a minha aula, eu vou desenvolver o pensamento crítico reflexivo do meu aluno, de acordo com aquilo que eu vou trabalhar, que já já você vai descobrir aquilo que eu vou trabalhar com eles. Certo? 10. Responsabilidade e cidadania, que é a competência número 10 que eu escolhi, que diz o seguinte, competência número 10. Responsabilidade e cidadania. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, certo? Voltando aqui para o nosso plano de aula, a gente também vai escolher competências específicas. Quais são as competências específicas? Localizado lá na página 324. 324. Cheguei na página 234, a competência específica que eu escolhi foi 3, que diz analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos da ciência da natureza. Então, em uma competência geral, eu vou trabalhar o pensamento científico crítico, e na outra competência específica, eu vou trabalhar o conhecimento da ciência. A gente vai analisar e refletir acerca do processo científico, a construção do conhecimento, a produção da vida e também sobre a preservação da natureza. E a competência número 5, que diz argumentação científica, que é construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis, e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, além da gente problematizar, além da gente analisar as situações que a gente vai propor na nossa aula, os nossos alunos eles vão ter a capacidade de argumentarem com base de dados, com base de informações científicas, o que nós poderemos fazer, como nós deveríamos fazer e até mesmo o que nós deveríamos evitar fazer para que o meio ambiente pudesse ser preservado, em especial em contextos de ecossistema e a preservação da vida. O tema contemporâneo transversal é ciência e tecnologia, educação e consumo são 2, certo? Ciência e tecnologia, porque a gente vai falar sobre ecossistema, a gente vai falar sobre fatores bióticos e abióticos. Educação e consumo, porque a gente vai falar sobre o consumismo também. A gente vai pegar uma linkagem e falar sobre o consumismo exacerbado, seus efeitos sobre a natureza, seus efeitos sobre a vida do homem, certo? Sobre a vida em sociedade. E competência socioemocional, onde a gente vai falar sobre a autoconsciência. Ter consciência, ter domínio sobre a consciência e analisar a ação da consciência no processo de preservação, no processo de conservação da natureza, no processo de interação do indivíduo homem com a sociedade e essa parte com a natureza. E a autogestão, que é a capacidade que o indivíduo tem de coordenar as suas ações, em especial sua ação como indivíduo sobre a natureza, sobre os ecossistemas. Quais são os meus objetivos? Apresentar e conceituar ecossistemas, fatores abióticos e bióticos, descrever e diferenciar ecossistema, fatores abióticos e bióticos, reconhecer na vida cotidiana os ecossistemas, os fatores abióticos, os fatores bióticos e desenvolver atitudes sustentáveis de sustentabilidade ambiental para a reutilização de objetos descartáveis. Então vamos recapitular o que a gente fez até aqui. Primeiro, se você tem dúvidas sobre competência geral, competência específica, temas contemporâneos transversais, competências socioemocionais ou a construção dos objetivos, aqui no canal tem um vídeo para cada um desses temas, onde eu detalho cada uma dessas informações, apresento assuntos, apresento os conhecimentos que vão te ajudar a se aperfeiçoar e se aprofundar. Nesse vídeo eu não vou me deter novamente com essas informações, porque tem vídeos específicos sobre isso, beleza? E lembrando que se você quiser adquirir materiais prontos de acordo com a BNCC, é só você vir na descrição desse vídeo que tem um site online para você adquirir todo esse material, beleza? Vem comigo, ó. O tema da minha aula é ecossistema, beleza?
Então, um dos meus objetivos é apresentar e conceituar ecossistema. Dentro desse pressuposto, nós vamos falar sobre o que são os fatores abióticos e o que são os fatores bióticos. Porque a união de fatores abióticos e bióticos formam os ecossistemas. Então, a gente vai apresentar, a gente vai conceituar, a gente vai descrever e diferenciar e a gente vai reconhecer. Professor, mas o senhor colocou 2 verbos aqui em cada um dos objetivos gerais. Se você perceber, eu não coloquei nenhum objetivo, o quê? Nenhum objetivo geral. Eu coloquei todos os objetivos específicos. Por quê? Porque hoje em dia, lembrando que esse plano de aula é um plano de aula totalmente atualizado, hoje em dia não se precisa mais colocar um objetivo geral no plano de aula. Em muitas instituições, em muitos municípios ou estados, não é necessário mais nem colocar os objetivos. Por quê? Porque a habilidade já é suficiente para que o educando, né, no caso o docente, produza o seu material e o educando alcança essa habilidade. Alguns outros municípios podem adotar a adição dos objetivos específicos a fim de apenas acrescentar essas informações e detalhar aquilo que vai ser trabalhado no plano de aula. Então você tem que se atentar ao seu estado, ao seu município, ou ao concurso público, ou à seleção pública, sobre o que ele está pedindo e como ele está pedindo. Eu coloquei o objetivo aqui porque normalmente pedem, seja concurso público, sejam escolas particulares ou públicas, sejam seleções, sempre eles pedem os objetivos, mas existe sempre a exceção, então você tem que se atentar a ela. Então o meu objetivo, ele vai detalhar, certo? Aquilo que eu vou trabalhar na minha aula passo a passo. Primeiro, eu vou apresentar e conceituar o ecossistema. Vou chegar lá na minha sala de aula e vou apresentar e conceituar. Depois, eu vou descrever e diferenciar ecossistema, fatores abióticos e abióticos, porque não basta apresentar e conceituar. Meu aluno precisa descrever, meu aluno precisa diferenciar. Lembrando que os objetivos são as habilidades, né? Vamos utilizar essa palavra, mas são os objetivos que eu, como professor, preciso colocar em prática na minha sala de aula. Então, o objetivo foi criado para descrever a minha ação docente a ser realizada em sala de aula e no final da minha etapa de ensino, o meu aluno ter essa capacidade de resolver esse problema. Então esse é o objetivo, é aquilo que eu vou fazer e aquilo que o aluno vai alcançar no final da etapa de ensino. Beleza? Então até esse momento, a gente estruturou todo o nosso plano de aula, onde a gente conseguiu alinhar a unidade temática com objeto de conhecimento com habilidade. Lembrando que eu já deixei na descrição desse vídeo, no primeiro comentário, um site online onde você pode adquirir planos de aula, plano anual, plano bimestral pronto. Tudo alinhado de acordo com a BNCC, onde você vai pegar esse material e incorporar na sua realidade educacional e colocar no seu planejamento. Até esse momento, a gente estruturou todo o nosso plano de aula, onde a gente estabeleceu unidade temática, competência, onde a gente alinhou, deixou tudo encaixado para que a gente possa efetivar tudo isso em sala de aula. No nosso próximo vídeo, que é a aula número 2, a gente vai colocar em prática esse plano de aula na sala. A gente vai apresentar esse plano de aula, como você vai colocar isso aqui lá na sua realidade escolar, lá na sua sala de aula, o que você vai fazer, como é que você vai começar a sua aula e como é que você vai terminar a sua aula. Então já estou te esperando na aula de número 2. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o nosso próximo vídeo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal, um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!